Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anterior entrevistado. E hoje, se tem alguém que vai totalmente ao encontro da ideia de ser o podcast das referências de Governador Valadares, esse alguém é quem está do meu lado. Enes Cândido Damascene Júnior, o meu entrevistado desta segunda-feira, um nome que virou uma marca, deputado estadual e que está aqui ao meu lado e que me dá essa honra de estar aqui ao meu lado e participando desse podcast. Enes, primeiramente, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer te receber pela primeira vez no podcast, um formato um pouco mais solto. Cara, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Estou aqui pronto para o nosso bate-papo. E Enes... Com certeza sou política. Com certeza. E Enes, o bate-papo com você é muito interessante porque você se expressa muito bem e tem muito conteúdo para poder ser apresentado para a população de Governador Valadares e para o estado de Minas Gerais como um todo. E na última vez que você veio aqui foi justamente após a sua eleição como deputado, ainda no mês de outubro de 2022. E hoje, agosto de 2023, você já com o seu mandato, para que a população possa ficar sabendo o que o Enes já tem feito nesses primeiros meses como deputado estadual. Gustavo, boa pergunta. Já se passaram 6 meses, né, de mandato, a gente tomou posse em 1º de fevereiro, né? A posse de deputado é diferente um pouco. Ela não é 1º de janeiro, sim, só o executivo. O legislativo toma posse, legislativos estaduais e federais, no dia 1º de fevereiro, até para diferenciar essas posses aí do executivo. E de fevereiro para cá, aí o início ali na Assembleia, ele é um pouco difícil, porque você precisa entender a maneira do trâmite administrativo do parlamento, né? É um regimento diferente da Câmara de Governador Valadares, a Câmara que eu vinha com uma experiência aqui como vereador, mas lá é totalmente diferente. As coisas são a forma de você apresentar um projeto de lei, a forma de você discutir o projeto de lei dentro do plenário, e são bancadas, são situações de governo e oposição ao governo, então você precisava de aprender. Então os primeiros 60 dias foi muito de aprendizado administrativo técnico lá na casa. E claro, de conhecer a cada colega, cada perfil. Mas o que eu posso dizer é que foi um semestre muito produtivo. Primeiro para mim, porque eu me dediquei muito no início para me aprender o trâmite administrativo. E segundo, me posicionar até pela minha votação aqui na região. E aí, diferente, é lógico que o meu voto e o voto de um deputado que teve metade dos meus votos lá, ele tem o mesmo peso. Mas quando você é visto com 70 mil votos, a mais de 70 mil votos, o respeito, ele existe. Claro. E aí eu aproveitei desse respeito para mim poder entender e fazer com que aquelas pessoas lá em cima, e principalmente o governador Zema, o secretário de governo, entendesse a força que o Leste tem dentro do processo Minas Gerais. Nós ficamos aí o mandato passado sem um representante na Assembleia Valadarense em si, né? Nós tínhamos lá representantes do Leste, mas não um morador como eu. Eu continuo morando em Governador Valadares, eu vivo a vida aqui em Valadares, meus filhos estudam aqui, e o que eu precisava ali é mostrar que agora, Governador Valadares principalmente, tinha um deputado, morador da cidade, bem votado, que precisava drenar um apoio do governo e um olhar diferente do governo para aqui, coisa que nós não tivemos no primeiro mandato do governador Zema. No meu tempo com ele lá, quando eu encontro em agendas, eu falo isso a ele: o governador, eu preciso que o senhor dê um olhar dobrado, porque o primeiro mandato do senhor faltou representante de Valadares para que cobrasse o senhor uma atenção especial. Claro. Dessa forma ele tem feito. Nós temos alguns desafios aqui ainda, mas eu posso dizer, já que faz parte da sua primeira pergunta, e talvez eu estou me delongando nessa primeira resposta, o deputado estadual, no primeiro ano de mandato dele, ele não tem orçamento de impositiva, ou seja, as emendas impositivas do meu mandato, do deputado Enes Cândido, vão ser do orçamento 2023, que vão ser pagos no início do ano 2024. É assim que funciona. Aqueles deputados que perderam a eleição, eles têm um orçamento do ano de 2022, que estão sendo pagas agora as emendas deles, mesmo eles perdendo a eleição. Então eu teria que ter um pouco de paciência para aguardar as minhas impositivas
para serem pagas somente no início do ano que vem. Mas existe recursos extras e recursos de ordem estadual, ou seja, que são transferências via resoluções, que aí sim o governo consegue atender a sua base e atender o deputado que tem caminhado ali e ajudado na governabilidade. Dessa forma foi comigo. Então eu estou conseguindo, já essa semana passada, publicou resoluções, já com a minha articulação política, com a ajuda também do deputado Ercílio Coelho Diniz, de recursos para governador Valadares. As primeiras resoluções foram de equipamentos hospitalares para o Hospital Municipal, que vai ajudar demais, são equipamentos que vão ajudar nas cirurgias ortopédicas, e também para o Hospital Samaritano e Clínica Samaritano. E muito importante também os mamógrafos que são de saúde da mulher, são aqueles mamógrafos mais digitais já, de última geração, que nós vamos conseguir aí dar mais acesso às mulheres à mamografia, que é um exame muito importante no diagnóstico de câncer de mama, junto com o ultrassom. Esses dois exames, eles juntos dão o diagnóstico e o tratamento, direcionar o tratamento de um possível câncer de mama das mulheres aqui de Valadares e de toda a nossa micro-região, porque o CEAI atende também a micro-região de Governador Valadares, dão mais de 20 municípios. Então, eu fico muito feliz porque é o primeiro e tem mais coisas a chegarem de infraestrutura lá junto à CEINFRA. O prefeito André tem direcionado o que é necessário, que a gente precisa de um direcionamento do executivo, né? Eu não sou o prefeito, eu estou lá para fazer essa interlocução. Então, nós temos alguns desafios também aqui na infraestrutura, estrada da Ibituruna, infraestrutura de tapa-buraco e também de calçamento ou recapeamento de vias de ruas aqui de Governador Valadares, que eu estou trabalhando lá para conseguir o recurso da publicação das resoluções para que o prefeito possa executar aqui. Então, via de regra, questão de recursos é isso. Claro, o ano que vem a ajuda vai ser muito maior, porque aí tem as minhas impositivas, o orçamento mudou, os deputados estaduais tinham 1% do orçamento líquido. Isso dava na ordem de 15 milhões, isso passou para 2% agora, nós votamos um projeto de lei gradativo em 3 anos, então eu creio que agora vai ser 1,3% já no ano que vem, então nós vamos sair de 15 milhões para 20 milhões, 22 milhões de reais como ordem líquida, orçamento líquido, para que cada deputado possa investir na sua base, e é claro, a minha maior base é Governador Valadares, onde eu saí quase que a eleição ganha daqui de dentro, são mais de 33.700 votos. Então, e moro aqui, quero o bem da cidade, então, mais do que justo eu possa estar drenando aqui um aporte de recurso maior para que a Prefeitura de Valadares possa fazer jus ao recurso e aplicá-lo da melhor forma possível. Enes, desde o seu primeiro mandato ainda como vereador aqui na cidade de Governador Valadares, algo que me impressionava muito no seu jeito de fazer política era a capacidade, continua sendo, obviamente, a capacidade de articular, mas ao mesmo tempo de dialogar com quem pensa diferente, com quem às vezes é de uma ideologia diferente, de um partido diferente. E eu vejo que nesses primeiros 6 meses, 7 meses de mandato, você continua com essa característica essa que nós sabemos que hoje em dia, por parte da população, é algo que a gente não vê muito. O Brasil hoje vive um momento muito polarizado. A polarização é boa, cada um tem o seu lado, desde que não parta para agressões. E no ano passado nós vimos literalmente pessoas morrendo por conta de pensamentos políticos contrários, e aí dos dois lados. De onde vem essa característica? Porque você não nasceu na política, você veio da área da saúde e adentrou na área da política. De onde vem esse tipo de característica que é muito salutar, principalmente nos dias de hoje? Você foi bem feliz falar da polarização. Nós estamos em lados extremos. Sim. As últimas 2 eleições, tanto a municipal quanto principalmente a do ano passado, da majoritária presidencial, colocou 2 extremos. E claro, como você mesmo disse, isso é importante, cada um tem a sua ideia, cada um tem sua ideologia. Sim. Mas precisa de políticos de centro, ou esquerda ou direita. Eu sou de centro-direita, né? Mas equilibrado, claro, mais ponderado, não extremo, mas também tenho as minhas convicções
que não vão abrir mão delas, que elas influenciam sim no meu comportamento de voto, no meu comportamento de externar uma fala ou uma opinião sobre algum assunto. Mas eu sou interpelado e perguntado nas ruas por que trazer o presidente da Assembleia em Valadares 2 vezes nesse primeiro semestre? Por que trazer alguns deputados para eventos grandes aqui? Aí as pessoas pensam assim, o Enes está trazendo deputado aqui para depois concorrer contra ele. Não. Nós estamos num processo de parlamento que eu preciso que o presidente paute o projeto de lei, preciso que os meus colegas deputados votem naquela pauta, e aquela pauta é uma pauta do leste, é uma pauta de Valadares. Então, quando você fala essa condição de articulação, tudo isso é visando um relacionamento político com os meus pares, para que na hora que pautas importantes para a minha cidade, onde eu moro, e para a minha região onde eu sou votado, possam ser céleres, ou seja, eles possam dar celeridade ao processo e, claro, principalmente votar a favor daquele projeto. Sim. Porque existe muito isso lá no bastidor, de se você não tem esse relacionamento, as coisas não andam. Isso é o normal da política. Então, o que eu criei lá nesse primeiro semestre também foi amizade, relacionamento e networking para que eu possa dar celeridade nas pautas aqui do leste de Minas. Então, aí você me pergunta de onde vem isso. Talvez é do meu perfil. Né? Esse é o perfil Enes Cândido, um perfil ponderado, amigo, mas que tem o seu lado e sua convicção ideológica, que é de centro-direita, mas é uma centro-direita mais equilibrada. Então, isso é importante, não só para o meu desempenho como mandato, mas também, mais do que isso, é importante para a minha cidade e para a região que eu estou inserida. E é por isso, e aí eu vou te dar uma informação aqui, juntando a votação de Valadares e aqui do leste, dos 70 mil votos que eu tive 59.500 só no leste. Ou seja, eu sou de fato um representante eleito pelo leste de Minas. Então eu tenho o quê? E claro, eu falo isso muito nos municípios que eu vou, né? Nós tivemos esse mês de julho aí, todo de festas de agropecuárias dos municípios, e eu visitei quase que 95% da minha base, onde fui votado nessas festas. Eu falo com eles, Valadares andando bem, a região vai andar bem. Nós somos sede de macro-região. Então, não adianta a região achar que eu estou investindo muito em Valadares e não estou investindo nos municípios menores, mas é comum, Valadares é muito grande, a demanda é muito maior do que um município de 10, 15 mil habitantes. E Valadares andando bem, toda a região que converge para cá na parte de saúde, educacional, ela vai também sentir o reflexo de uma sede de macro andando bem. Então, é lógico que vai ter o recurso ordinário para esses municípios também. Mas mais do que isso, eu preciso que Valadares ande bem para que a região esteja bem e nós possamos aí efetivar de fato o que a população acreditou em mim. Geralmente, aí você pode ver o perfil lá dos deputados novatos, nós temos 12 ex-prefeitos. Eu sou um vereador que conseguiu ganhar uma eleição sem ser prefeito. Então, eu tenho que trabalhar para me provar que eu estava preparado, de fato, para antes de ser prefeito, ser deputado, e conseguir ser ali um representante, de fato, de governador Valadares do leste de Minas. Se tem algo que você citou nessa sua última explanação, né, e algumas palavras muito importantes e que vão ao encontro da minha indagação, que é a questão da região leste de governador Valadares. E se tem um momento que nós podemos considerar muito importante e positivamente falando para a nossa região, para a nossa cidade, é o momento atual, tendo você como representante na Assembleia, tendo o Hercílio Diniz no Congresso Nacional, tendo o prefeito André Mello já com 2 mandatos. E eu queria saber de você qual é a importância desse momento atual que vive não só a política do leste de Minas, mas principalmente a cidade de Governador Valadares. Porque você é daqui, o Hercílio é daqui, temos o André Mello, temos outros bons vereadores também na Câmara Municipal da nossa cidade. Como é que você, como uma dessas lideranças, vê esse momento e qual a importância de ter tão bons representantes na nossa cidade, nacionalmente falando? Nós temos ainda mais 2 deputados federais, né? Temos o Euclides e o deputado Leonardo Monteiro, bem lembrado, que é o deputado hoje da base do atual governo. E é um cenário de um mandato de 4 anos aí totalmente diferente que nós estamos vivendo.
valadarense tem eu, mas nós temos mais 3 deputados estaduais que são bem votados na região, que é o deputado João Magalhães, o deputado José Laviola e também o deputado Coronel Sandro, que é bem votado aqui também. Nós estamos falando de mais de 10 mil votos. É um deputado bem votado, que é um deputado classista, né? Que é um deputado da classe da segurança pública. É um cenário que precisa deixar a eleição de 2022 para trás, ter um divisor de águas do dia 1º de fevereiro para frente, ter união e entender que nós todos juntos temos uma força diferente do que cada um brigando ou lutando ou reivindicando algo individual, pensando só no seu mandato em si. Então, se a gente conseguir juntos tratar de pautas, ou seja, eu vou te dar um exemplo de uma pauta que eu usei a minha técnica junto com a parte política do Hercílio. Nós estivemos na ministra de Saúde em maio. É claro que a Secretaria Municipal de Saúde fez aqui em Valadares todo o processo técnico, enviou para o Ministério, e lá em Brasília, e não é diferente em Belo Horizonte, quando a pauta técnica chega superada, precisa de ter a política para que as coisas andem. A famosa articulação. O papel está lá em cima, com todo o processo. Precisa de ter um político que vai votar lá no parlamento para ir lá pegar aquele papel e fazer ele andar de mesa em mesa. Sim. Foi isso que nós fizemos lá em maio. O Hercílio, através do seu gabinete, marcou uma agenda com a ministra e eu fui junto, porque eu sabia ponderar ali tecnicamente. E, claro, era um deputado estadual, parceiro daquele deputado federal, numa mesa na frente da ministra, precisando de explicar para ela. Nós somos juntos também com o atual secretário municipal de saúde. Se não vai ali em maio, não tinha publicado agora em julho o aumento do teto MAC. Para quem está nos assistindo, Gustavo, o que é teto MAC? É um financiamento de média e alta complexidade. MAC, M-A-C, média e alta complexidade. Valadares tem um teto. E isso aí é contínuo, todo mês cai aquele teto. Para despesas gerais do Hospital Municipal, Hospital Samaritano, exames de alta complexidade e de média. O que nós fizemos ali? Nós provamos, a Secretaria mandou o documento em abril, pedindo ao Ministério que revisse a conta, fizesse uma revisão da conta, que estava abaixo do necessário, ainda continua estando, eu vou explicar aqui dentro da fala, mas que precisava ali de um aporte diferente. Havia uma falha naquele momento ainda no faturamento do Hospital Municipal, que hoje já está corrigido. Agora em agosto já está corrigido, o hospital já está faturando quase que o que ele deve faturar. Não é produzir, ele estava produzindo, mas não estava alimentando o sistema da forma correta. Hoje já está. Há uns 40 dias já foram regularizados isso, mudou a coordenação de faturamento, isso já está num teto satisfatório, que eu acho que se tivesse naquele momento com esse teto, nós tínhamos conseguido não só 1,5 milhão mês, tínhamos conseguido lá, quem sabe, 3 milhões mês, porque o faturamento mais que dobrou aqui dentro da sua análise lá de alimentar o sistema. E naquele momento a ministra entendeu, não, realmente, tem um déficit aí, nós vamos pedir. E ela chama a área técnica senta na mesa, eu repito o que eu tenho que falar. E o deputado político está do lado, e é ele que marcou a reunião. E aí você é surpreendido 40 e poucos dias depois com a publicação de mais de 20 milhões de reais de aumento do teto MAC. Isso você dividir, está dando mais de 1,5 milhão mês. E esse mês de agosto já caiu esse aumento, que aí é contínuo, ele não vai retroagir, ele não vai diminuir mais. Não é um recurso de emenda que acaba e aí você tem que esperar o ano que vem de novo. Não. Esse recurso agora, Valadares conquistou ele e ele vai ser contínuo dentro do seu teto. E eu falei com o deputado Hercílio que agora com essa nova coordenação de faturamento, nós vamos conseguir ir lá no final do ano de novo, já com a nova área técnica, para que, quem sabe, no início do ano que vem a gente consiga aumentar e chegar onde o Hospital Municipal merece. O Hospital Municipal, ele é o regional, sem ser o regional hoje, e está estrangulado no sentido de maior demanda com menor oferta, ou seja, a capacidade dele é menor do que ele atende, e nós precisamos de ajudá-lo. E é financeiro mesmo, a parte ali hoje é financeira, porque existe uma estrutura robusta que dá conta da região,
mas que precisa de aporte. E aí não é só do Enes do Exílio, é do Euclides, é do Leonardo Monteiro, é do Sandro, é dos deputados votados aqui na nossa região, porque ele atende a região. E eu quero aproveitar o gancho e falar que a minha cobrança insistente lá é para que nós voltemos o quanto antes à obra do hospital regional. Sim. A modalidade hospital regional, dentro do processo de porta de entrada hospitalar aqui na nossa região, vai dar uma outra fase para a saúde hospitalar na região leste. O Teófilo Otoni e Divinópolis voltou à obra. É lógico que aqui tem uma judicialização, um imbróglio jurídico tramitando, que não é mais ordem financeira, e o telespectador do podcast ele tem que entender isso. Gustavo, existe 117 milhões guardados em uma conta, que é uma rúbrica somente para a obra, que eu não acho que vai ser o suficiente, mas o governo do Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde hoje tem esse recurso para complementar. Ela passou a ser jurídica e não mais orçamentária e financeira, que era o problema lá atrás. Hoje já tem um recurso garantido, que precisa de acabar esse imbróglio jurídico para que a obra volte. O secretário de Estado, doutor Fábio Baquerete, ele precisa de ou dar ordem para o segundo colocado, sim, que o primeiro está sendo desclassificado, ou cancelar aquela licitação e refazer outra, que no meu ponto de vista seria o pior cenário. Uma licitação no Estado hoje não vai demorar menos que 12 meses, ou seja, um ano. Sim. Então, se eu sou o secretário de Estado nesse momento, eu dava a ordem para o segundo colocado e pedisse que urgentemente ele retomasse as obras para que nós possamos aí, quem sabe em 2 anos, estar colocando aquela máquina pública ali para poder funcionar. Enes, trazendo um pouco mais para o lado da política de Governador Valadares, para quem conhece a história da política da nossa cidade, principalmente recentemente, nós sabemos que Valadares é uma cidade, como eu sempre falo, e isso vale para qualquer nicho. É uma cidade de interior, obviamente, mas uma cidade muito grande. É uma cidade, a quantidade de pessoas que nós recebemos aqui, de distritos próximos à nossa cidade, é algo muito abrangente. E isso vale muito também para a política, principalmente no sentido de liderança. Para quem conhece a história um pouco mais antiga da política, nós já tivemos o próprio deputado, eterno deputado, prefeito Mourão, próprio Fassarella, temos aí o André Merlo com 2 mandatos, isso é muita coisa. Assim como nós tivemos também a ex-prefeita Elisa Costa, que também foi deputada. E você hoje é tido e havido como uma dessas lideranças da política atual de Governador Valadares, por toda a sua trajetória, por a sua expressiva votação, não só expressiva no singular, mas expressivas votações, tanto para vereador e também como deputado. Como você se sente, cara, tão novo, com apenas 40 anos, e ser um cara já tido e havido como uma das lideranças da política de Governador Valadares? Eu brinco muito com o meu grupo, que me acompanha no dia a dia. Eu não consigo ser parâmetro. Nós estamos falando de um vereador votado em 2016, que não era conhecido e já é o mais votado. E vem em 2018, sim, quase que ganha eleição para deputado, onde não era para ganhar, era só para ajudar uma chapa. Só para participar. Quase que ganha. Vem em 2020, bate um recorde. Sim. E vem em 2022 e a população fala, não, ele merece uma chance. Nós estamos falando de 6 anos aí. Nós estamos no 7º, eu estou, sim, no 7º ano da minha primeira eleição. É muito rápido. E eu com bastante tranquilidade, eu quero te responder, falando que eu me preparei. Mas eu estava me preparando para ser gestor de saúde. Só que naquele momento eu não sabia que lá na frente, o meu preparo como gestor de saúde, de especialização, de mestrado, de fazer o doutorado, estava me preparando e me amadurecendo também para uma possível entrada na política. Sim. Eu tinha um perfil político sem saber que tinha. Cordial, educado, humano, bom ouvinte. E claro, mais do que tudo isso junto, se esse copo chegou aqui sem água, eu preciso botar água, sim, nele, e eu vou procurar situações para que eu consiga encher ele de água. Eu enchi, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo. Aqui é porque eu tô bebendo. Mas o que eu quis dar o exemplo do copo de água é que se a demanda chega na minha mão, eu preciso de dar um sim ou um não. Sim. Ou seja, lutar e caminhar para que aquela resolução seja dada. Muito disso foi me trazendo essa condição de provar para a população de Valadares e agora de todo o leste, de alguns municípios até longe daqui,
que eu teria capacidade de estar onde a população me confiou estar hoje, que é deputado estadual. Precisa de nascer novas lideranças. Eu creio que estou me posicionando como uma nova e como uma delas, apesar de estar agora quarentão, né? Tá novo ainda. Eu estou ainda com um caminho longo a percorrer, mas preparado para estar lá na Assembleia, preparado para os desafios que ainda estão por vir. Eu sei que vão vir muitos ainda, mas nós ocupamos um espaço lá e de uma pessoa, né, de um político e de um jovem, se ainda posso me chamar de jovem, como você mesmo disse, preparado para estar ali junto à mesa diretora da Assembleia, junto à frente de um secretário de Estado e discutir técnica, mas também politicamente, no nível daquele secretário e também, quiçá, do governador do Estado, para que ele possa entender o tamanho dessa região e da importância que o leste tem para Minas Gerais. Nós estamos falando aqui de uma malha viária privilegiada, principalmente Valadares, uma cidade plana, Sim. que precisa e tem alguns desafios, agora inserida na área da Sudene, e o Estado precisa também dar a sua contribuição. A carga tributária, aí nós estamos lá agora analisando, né, a recuperação fiscal, e aí também vai ter essa questão que já está sendo discutida em Brasília. O Estado precisa de entender o que ele vai trazer de benefício para o investidor. E agora nós temos aqui uma vantagem, que nós estamos dentro de um processo de Sudene, ou seja, tem o recurso e o crédito para o empresário, mas mais do que isso, ele vai vir e precisa de um aeroporto pronto. Não temos. Isso aqui talvez ele venha de Belo Horizonte ou de São Paulo na parte da manhã e consiga voar aqui 9, 10 horas da noite. Ele já consegue fazer isso hoje, mas tem toda uma logística que precisa ser mudada, mas é uma logística que tem que ser contínua. Claro. E ter uma segurança que ele vai vir, vai despachar aqui com a questão do empreendimento dele e vai poder voltar para o grande centro. E o Banco do Nordeste, de fato, vir. Nós já estamos vendo aí alguns créditos até robustos, né? A cooperativa já anunciou aí esse processo de investimento através do Banco do Nordeste. Então, nós estamos vivendo um momento diferente. E, claro, eu inserido nesse processo e falo isso muito, as pessoas precisam de entender que hoje tem um canal lá. E o canal é o meu mandato, o canal sou eu. Claro. E eu preciso ser a todo tempo demandado para que eu possa prestar o serviço lá e isso possa chegar efetivo aqui para Valadares e para nossa região, que é para isso que eu fui eleito. Então, nasce, claro, e aí eu vou ter lá na frente 80 anos de idade e vão aparecer novos N's cândidos com 40, com 35, para ir ocupando os espaços. O espaço que o deputado Mourão deixou, um outro ocupa, e o espaço que o Enes vai deixar lá na frente, outro vai vir para ocupar. É assim o ciclo da vida e não é diferente na política. E eu me coloco agora como essa nova liderança e querendo contribuir muito, porque eu quero continuar vivendo aqui e não quero que meus filhos cheguem para mim lá na frente e falem que quer ir embora para os Estados Unidos. Eu quero ter aqui uma geração de emprego atrativa, não é só gerar um emprego que não seja atrativo, para que os meus filhos falem assim, ô pai, eu vou fazer uma faculdade aqui, vou ficar aqui, quero morar aqui, quero viver aqui como o senhor viveu aqui a vida inteira. É isso que eu quero como homem público. Quem é Enes Cândido? Enes Cândido é um jovem com muita vontade de trabalhar, enfermeiro, pai, marido, servo do Senhor e que está preparado para representar governador Valadares e todo o leste de Minas na Assembleia Legislativa e aonde Deus permitir que eu esteja lá em cima para que eu devolva à população esse crédito e essa confiança que ela tem me dado desde 2016. É claro que através da política, né, você acaba tendo que conhecer pessoas importantes, tendo que articular com pessoas importantes, seja em Brasília, seja em Belo Horizonte, ou até mesmo aqui em Governador Valadares, mas acima da política e acima de qualquer articulação, existem 4 pessoas da sua vida que são mais do que fundamentais, que são os seus 3 filhos e a primeira-dama, eu costumo chamar ela, as poucas vezes que eu converso com ela, a Mariana Cândido. O quanto que essas 4 pessoas são tão importantes para a vida do Enes Cândido? Eu vou te falar o que eu fiz no sábado pela manhã do dia 1º de outubro do ano passado. Eu orei a Deus antes de sair para aquela última caminhada que nós fizemos aqui no centro da cidade. Falei, Senhor, eu quero ganhar a eleição amanhã.
Eu quero ganhar a eleição amanhã. Eu trabalhei para isso. Nós estamos indo para as últimas 2 agendas, que era essa grande caminhada e era uma carreata lá em Malacacheta, Sim. que é um município que eu fui muito bem votado. Mas eu não quero perder minha família, eu não quero perder meus filhos, eu não quero que os meus filhos percam a referência do pai e nem que eu quero perder o meu casamento. Foi um pedido que eu fiz em oração. No domingo, vem essa votação Sim. expressiva e vem o ganho. Então, era Deus aprovando ali o meu trabalho, me dando condição, porque na Bíblia, a Bíblia fala, não há nenhuma autoridade instituída que não seja com a permissão do Senhor. E é claro, Deus colocou no coração das pessoas, de mais de 70 mil pessoas, votarem em mim e confiarem em mim. Essa foi a minha oração, tamanha importância que tem isso. Claro. Que vale, Gustavo, eu ser um deputado famoso, bem resolvido, ajudando a população e não ter uma família estruturada. Eu estruturei uma família, quero mantê-la estruturada. Claro. E, claro, atrás aqui do deputado, né, do título de deputado Enes Cândido, deputado estadual, existe um pai, existe um marido, existe um cidadão comum que também necessita da política para viver. Sim. Não é preciso da política que eu falo, é do meu salário que eu recebo. Sim. Eu recebo um bom salário hoje, eu tenho uma estrutura de mandato, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu preciso da infraestrutura da rua, eu preciso do hospital funcionando. Eu sou um cidadão comum que depende de políticas públicas para o meu dia a dia de vivência, não só para mim, mas também para toda a minha família. Então, a importância da família dentro do processo, eu tenho desdobrado, nós falávamos aqui no off antes de começar a nossa entrevista no podcast, da importância de ter, né, um apartamento funcional lá em Belo Horizonte, né, um apartamento que a Assembleia nos dá a condição de alugar, para que quando a família está aqui no fim de semana que eu não consiga ir, que eu consiga levar a minha família, os filhos para próximo, para que eu também possa não estar tão distante assim. Eu tenho me desdobrado para manter base, fazer o meu trabalho como deputado, mas também ser um paizão. E eu tenho conseguido aí nesse primeiro semestre, com alguns rateios aí, algumas semanas que são mais difíceis, mas esse fim de semana, por exemplo, que passou, eu consegui dar uma diminuída na velocidade e ter sido só mais marido e pai. E eu tenho conseguido diferenciar essas coisas aí, isso é muito importante. Você também, como você mesmo disse, é marido e pai e também é filho. Qual que é a importância de Enes Cândido, saudoso Enes Cândido e Nora Ney para sua vida? Isso a minha mãe é uma guerreira, né? Eu não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe, a minha mãe ficou viúva com 24 anos de idade e eu tinha somente 2 anos naquele momento, lá em 1985. E a minha mãe conseguiu absorver esse baque, erguer a cabeça e está aqui um filho criado. É lógico que dentro do processo de criação eu tive um padrasto que considero um paizão, que é o Rubens. Minha mãe ficou casada com ele 18 ou 19 anos, se eu não me engano. E ele participou do processo de criação, contribuiu para isso. Né? Hoje nós temos uma convivência muito boa, muito cordial, muito amorosa, por sinal, porque ele fez parte desse processo. E está aqui o fruto da criação de uma mãe que foi guerreira lá atrás. Eu acho que nem nos melhores momentos dela e perspectivas em orações que queriam um sucesso para o filho, ela imaginaria que talvez eu seria hoje um deputado estadual por Minas Gerais, mas eu tenho certeza que ela tem um orgulho enorme. Ela mora num município fora daqui e eu sou o mais votado lá nas 2 eleições de 2018 e 2022. É mãe mesmo. Eu sou majoritário lá no município dela nas 2 eleições. Enes, pra quem não te conhece, sabe que você também, cara, já foi um craque dentro das 4 linhas, né? Dentro do futebol, além de ser na política, também já foi dentro do futebol, dentro das 4 linhas. Só que você possui uma história, acho que é muito interessante, porque ao mesmo tempo, né, sendo jogador de futebol, atuando pelo Democrata, você também teve a escolha pelos estudos. E imagino que foi o que te deu toda essa base, não só argumentativa, não só no intelecto, mas como homem, como ser humano. Como é que foi essa fase de jogar bola, optar pelos estudos? Com 14 anos de idade, o treinador, você vai lembrar disso, você é bem envolvido no futebol, Vantuil Rodrigues. Sim. É um cara muito bem relacionado, foi treinador do Atlético, do América. Patinga também. E Patinga, no Cruzeiro também, nas categorias de base. Ele era o treinador do profissional do Democrata.
E o time juvenil do Democrata, isso é de praxe aqui em Valadares, treina sempre 1h30, 2 horas da tarde, para isso eu chamo esfria-sol, né? O profissional chegar 4 horas e treinar. Nesse dia eu lembro como se fosse hoje, era uma quinta-feira, o juvenil chegou para fazer um coletivo, o Vantuil com 20 minutos de coletivo, ele começou, suviou, pediu para me tirar do treino. Aí você falou, uai. Falei, aconteceu alguma coisa aqui, e eu, um volantão meio que mordedor mesmo, sabe? Eu falei assim, o que eu fiz aqui? Será que eu entrei mais duro em algum colega e não percebi? Já era meu estilo de jogo mesmo. Ele pediu para mim que eu sentasse do lado dele e falou, você não pode ficar aqui, você tem que ir para Belo Horizonte. Eu falei, mas como assim? Você é muito bom jogador, nós vamos pedir ao presidente, na época era o Langlebert Drummond, a emprestar você pro América. Assim, em questões de 24 horas, eles ligaram no América, chamaram a minha mãe, pediu para assinar, tiveram que me emancipar naquele momento para que eu pudesse ir morar lá em Belo Horizonte. Eu fiquei lá 1 ano e quase 2 anos no América. E aí, nesse momento, muda o perfil de um adolescente para um jovem, sem a mãe, sem o padrasto naquele momento, para que eu pudesse ali começar a ter a formação como homem. Uma coisa que a minha mãe me pediu naquele momento lá dentro da Secretaria do Democrata. Se eu souber que não está indo na escola, eu vou pedir para buscar. Só tem 2 formas de você vir embora. Ou o clube vai te mandar embora, ou eu vou te buscar pra você não estar indo na aula. Porque voltar embora eu sei que você não vai, que você é focado. Com certeza. E eu podia estar sofrendo de saudade ali, mas voltar embora eu não viria. Então, fui lá, morei lá em Santa Luzia, onde era um alojamento do América. E ali me ajudou na formação como homem. 1 ano e meio depois, a Democrata quis me vender por um preço que a América não pagava. Eu voltei pra cá, me profissionalizaram. E isso lá indo pra escola, e chegou no momento que eu tava indo pra escola numa Kombi sozinho. Eita. Porque o medo da minha mãe mandar me buscar. Aí eu terminei o 3º ano científico, mesmo jogando nas categorias de base. Quando eu venho que eu machuco o joelho, o primeiro, eu já tinha um 3º ano. Eu falei, opa, será que eu não devo fazer uma faculdade? Será que o futebol vai dar certo? Quando eu machuco o 2º, ainda com 19 anos, eu falei, gente, como é que eu vou ter um bom contrato no Cruzeiro, no Atlético, ou em um time lá na capital paulista, com 2 cirurgias graves de joelho? Eu já sabia que não. Nesse momento, eu fiz um vestibular. Não queria mexer com futebol mais, por causa da desilusão. Sim. Não fiz educação física, eu fiz enfermagem. Passei no vestibular de primeira. Na verdade, eu fiquei de excedente, mas fui chamado na Univale na época. Entrei na faculdade e consegui ainda conciliar no 1º ano. Aí no 2º ano eu tive que escolher, ou eu vou parar a faculdade e vou tentar o futebol ainda, ou vou largar o futebol e vou para a faculdade. E naquele momento eu decidi não conseguiria ser 3 meses no Ipatinga, 3 meses no Juiz de Fora, no Tupi, no Valério de Itabira. Eu não estava preparado para ser aquele jogador de interior. Eu queria ser um jogador de um bom contrato, quem sabe do exterior, de um time de capital. Então eu optei por estudar, e aí lá atrás valeu a pena minha mãe vamos dizer, fazer uma pressão para mim não deixar de fazer o ensino médio. E aí eu formei ainda cedo, me deu tempo, e hoje usei o esporte como formação como homem. Claro. E também consegui a faculdade fazer com que o meu curso superior me deixasse ocupar cargos de direção e comissionados dentro do serviço público, que me trouxe conhecimento para em 2016 conseguir ser conhecido a ponto de ser o vereador mais votado e aí agora galgar a carreira política. Defina essa conversa em uma palavra. Oportunidade. Você sempre nos dá essa oportunidade, Gustavo. E é importante demais porque a rede de transmissão e a rede social hoje e o seu programa no dia a dia nos traz talvez um assunto aqui que vai trazer esclarecimento para quem está nos assistindo. Então, há uma palavra só, é oportunidade que você nos dá. Com certeza, é sempre uma honra poder receber uma pessoa da sua magnitude, não só no âmbito político, mas também no lado humano, como pai, como filho, como marido. Muito obrigado, Enes, por essa oportunidade. Você sempre me tratou, pessoalmente falando, com muito carinho, com muito respeito. Isso eu vou levar para sempre. Agradeço também toda a sua equipe, que sempre foi muito cordial comigo. Obrigado mais uma vez, sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. E eu que agradeço pela oportunidade, né? E eu queria dizer a nossos telespectadores que não está aqui um personagem, não está aqui um deputado personagem.
esse equilíbrio, essa ponderação e essa forma de falar. Não é um personagem, sou eu. E uma coisa que eu peço a Deus em oração é que eu não perca a minha essência, que eu não perca esse meu jeito de ser, simples, que vive aqui Governador Valadares como um cidadão comum, é claro, com um título hoje, mas eu não quero que esse título me afaste de você, valadarense, de você, Gustavo, que trabalha com comunicação, das pessoas que vivem aqui. As pessoas precisam de entender que hoje ela consegue encostar num deputado e tratar assuntos políticos e de demandas coletivas dentro de Governador Valadares, Sim. porque o deputado mora aqui, vive aqui, e eu não quero perder essa essência e essa simplicidade. Obrigado mais uma vez, Anne. Estamos juntos. Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.